Olá! Vamos revisar? Falaremos sobre forma de Estado, forma de governo e regime político. Forma de Estado diz respeito à maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. Um Estado poderá ser unitário, quando o poder está territorialmente centralizado, ou federal, quando o poder está territorialmente descentralizado. O Brasil adota a federação como forma de Estado. Todos os entes federativos são autônomos, dotados de governo próprio e de capacidade política. São pessoas jurídicas de direito público que mantêm entre si um vínculo indissolúvel, ou seja, um Estado ou município brasileiro não pode se separar do Brasil. Esse é o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Cabe destacar que a autonomia difere de soberania. No Brasil, apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. A União é quem representa a República Federativa do Brasil no plano internacional, mas possui apenas autonomia, jamais soberania. Destaca-se que os outros entes federativos até podem atuar no plano internacional, mas apenas na medida em que a República os autorizar. Como exemplo, pode-se citar a contratação de empréstimos junto ao Banco Mundial pelo Estado de São Paulo para fins de construção de uma rodovia. Forma de governo é a maneira como se chega ao poder. Quanto à forma de governo, um Estado poderá adotar a monarquia ou a república. No Brasil, a forma de governo adotada foi a república. São características da república caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. A república está vinculada à democracia e o governo republicano é limitado e responsável, surgindo a ideia de responsabilidade da administração pública. A república é fundada na igualdade formal das pessoas, ou seja, é intolerável a discriminação, sendo todos formalmente iguais. O regime político adotado pelo Brasil é a democracia. O artigo 1º da Constituição dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. O princípio democrático é reforçado pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Segundo esse dispositivo, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. No Brasil, existe uma democracia semidireta, representantes eleitos, ou participativa, com plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Esses mecanismos são chamados de institutos da democracia semidireta. Outro tema importante é o princípio da harmonia e independência entre os poderes. Ele trata da separação dos poderes, que é uma técnica de limitação do poder estatal. Apesar de a Constituição Federal falar em 3 poderes, na verdade ela está se referindo à função distinta de um mesmo poder, a legislativa, a executiva e a judiciária. A Constituição Federal de 88 adotou uma separação de poderes flexível. Isso significa que eles não exercem exclusivamente suas funções típicas, mas também outras denominadas atípicas. Um exemplo disso é o exercício da função administrativa, típica do Executivo, pelo Judiciário e pelo Legislativo, quando dispõem sobre sua organização interna e sobre seus servidores, nomeando-os ou exonerando-os. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 2º, trata da separação de poderes, dispondo que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A independência entre os poderes não é absoluta, ela é limitada pelo sistema de freios e contrapesos. Esse sistema prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente. É o que acontece, por exemplo, quando o Congresso Nacional fiscaliza os atos do Poder Executivo, ou então, quando o Poder Judiciário controla a constitucionalidade das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Essas foram as principais considerações sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil.